Olá, tudo bem? Vamos começar a estudar hoje o capítulo de termoquímica. Galera, termoquímica ela é cobrada nas nossas provas do Enem, tá legal? A gente vai ver desde a parte mais básica da definição mesmo do que é termoquímica até a parte mais complexa que vai ver lá a energia livre de Gibbs, que será a nossa última aula. Na aula de hoje, nós veremos a definição do que é termoquímica e como funciona um calorímetro, tá joia? Então, olha só. Termoquímica, definição. Tá aqui, ó, definiçãozinha. É a parte da fisicoquímica que estuda as trocas de calor nas reações químicas. Tá aqui, ó, pelo nome. Termo. Termo lembra calor. E a palavrinha química, a gente pode associar a uma reação. Então, o que é que a termoquímica estuda? O envolvimento do calor nas reações. O envolvimento da energia das reações químicas. Tá legal? O que é o calor, galera? Calor é energia em movimento. É energia em movimento ou em trânsito. E o que é energia em trânsito? É assim, ó. Imagina aí que a gente tem um corpo aqui bem quente, com a temperatura aqui alta, tá? Um corpo com a temperatura alta e um outro corpo mais frio, tá aqui, um corpo frio ou com a temperatura mais baixa. E o que é que a termoquímica faz? Ele estuda o envolvimento da transferência de energia. A transferência de energia sai sempre do corpo quente para o corpo frio. Essa transferência de energia aqui, ó, ela é estudada através da termoquímica. Como assim, Marco? Se eu tiver um recipiente aqui, ó, com água que está em uma determinada temperatura e eu vier aqui colocar um corpo quente, por exemplo, uma pedra aquecida, o que é que essa pedra vai fazer? Ela vai liberar calor para que essa água absorva essa energia. Então, esse calor aqui, esse movimento de calor, é o que a gente chama de termoquímica, que é a energia em trânsito. Ó. Energia em trânsito é justamente essa troca de calor. Quando a gente bota a mão em alguma coisa gelada, está havendo uma transferência de calor. E outra coisa importante é, a transferência de calor é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá legal? Então essa é a definição de termoquímica. O que é que a termoquímica vai estudar? A energia das reações químicas, tá legal? E aí vem a definiçãozinha do que é uma caloria. Caloria, galera, é a medida que indica a quantidade de energia necessária para levar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus Celsius. Galera, alguns livros, eles trazem essa definição aqui como a variação de 1 grau Celsius. Tá ok, não precisa ser tão rígido aí, mas não é a mesma coisa não, tá? Por exemplo, aumentar de 26 para 27 graus, a energia envolvida é outra. A definição física é a mudança de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Então tem aqui, ó, 1 grama de água, e aí a gente vai aumentar a temperatura de 14,5 para 15,5. A energia envolvida nesse processo é 1 caloria. A unidade no SI, que é o Sistema Internacional, é o Joule. E 1 caloria vale quantos joules? 4,18 joules. A vantagem é que nas provas de vestibulares, essa conversão aí ela é dada para a gente, tá legal? Então, olha só. E como é que funciona um calorímetro? Um calorímetro, ele funciona com uma caixa térmica, certo? Com essa parte aqui que é isolante. Ó, ele está botando aqui, ó, isopor, por exemplo. Tem um metal aqui fininho, só para poder conter o líquido, que é aquele botou alumínio ou cobre. Tem uma quantidade de água, que aí a gente tem a massa de água conhecida, tá certo? Tem um termômetro. E aí, o que é que acontece? Se eu tenho uma massa de água conhecida, também tem um calor específico da água. Calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius, certo? E aí, o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, e vou colocar algum corpo aqui dentro. Se esse corpo estiver liberando energia para cá, ó, aqui, ó, esse corpo está liberando energia para cá, ele está quente.
que é que vai acontecer com essa temperatura do termômetro? Essa temperatura aqui ela vai aumentar, ou seja, eu vou ter um ΔT. E aí, com esses dados aqui, a gente consegue calcular a quantidade de calor. A quantidade de calor é igual a Q é igual a mc ΔT. E os professores da física, eles usam muito o quê? Nomezinho para fórmula, né? E aí essa fórmulazinha é chamada de Q-macete, tá certo? Q é igual a mc, deixa eu ajeitar esse mzinho aqui que tá feio. Q igual a mc ΔT. Esse m aqui é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Galera, variação de temperatura, eu já falei para vocês nas outras aulas que sempre que a gente for usar temperatura na química, a gente tem que usar a temperatura em Kelvin. No entanto, aqui como a gente está trabalhando variação de temperatura, temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius mais 273. Como a gente está trabalhando variação de temperatura, a gente não precisa se preocupar com isso aí. Porque todas as duas são escalas centígradas. Lá no caso do Celsius, o ponto de fusão da água é 0, o ponto de ebulição é quanto? 100. No caso em Kelvin, vai ser 273, 373. Todas as duas são escalas centígradas, ou seja, tem a mesma variação, tá legal? Então a variação tanto faz ser em graus Celsius quanto em Kelvin. Qual é o cuidado que eu chamo a atenção para vocês? É a unidade do calor específico. Se a energia estiver em calorias, isso aqui vai ter que estar em calorias. Se tiver em gramas, a massa tem que estar em gramas. E a variação graus Celsius ou Kelvin, tanto faz, tá legal? Exemplo de calorímetros que a gente tem no dia a dia da gente aí, seria, por exemplo, uma garrafa térmica, que aí não permite a troca de calor com a parte interna e a parte externa, certo? É um sistema isolado. Uma garrafa térmica, uma isopor de refrigerante, tá certo? Tudo isso funciona. Quem for para uma universidade pública, provavelmente vai ver um calorímetro lá, um termômetro enfiado numa caixa de isopor, tudo bem? E aí vai fazer a experiênciazinha que vai colocar lá um corpo, e aí através desse corpozinho aqui, a gente vê a variação de temperatura e vê quanto de energia está sendo envolvido. Quem for para a parte de nutrição, aí vai fazer a combustão dos elementos para ver quanto de energia é liberado naquele determinado elemento. E aí sai daqueles pacotinhos de alimentos a quantidade de caloria de cada alimento. Tá legal? Então, a gente viu aí definição, que é termoquímica, estuda o envolvimento da energia nas reações químicas, e um calorímetro. Um calorímetro, ele recebe a energia e essa energia é toda convertida na temperatura lá, e através da temperatura e essa formulazinha, a gente consegue calcular a quantidade de energia envolvida no processo. Tudo bem? Então essa foi a primeira parte, a partezinha inicial de termoquímica. Joia? Para você, um molde de beijos e até a nossa próxima aula.